Olá, amigos do Núcleo Chico Xavier. É com imenso prazer que eu retorno aqui a convite do Ivaí e sempre saudoso desta casa, mas que graças aos recursos da mídia, da internet, nos aproximam. Vocês daqui de Teresópolis, a coisa de 120 quilômetros de distância, né? Mas estamos juntos mais uma vez. E desta vez para estudar o Evangelho de Jesus, numa passagem que só vamos encontrar em Lucas, o evangelista Lucas, né, do seu Evangelho, é o único que vai falar sobre a visita de Jesus na casa de Zaqueu. Então, eu trouxe esse estudo para compartilhar com vocês, para a gente refletir, para ver a importância, né, das informações daquela época e que, em algumas mensagens subliminares, né, encontramos coisas assim muito interessantes. E é claro, né, sem o advento do livro espírita, que comemoramos recentemente no dia 18 de abril, que também é o Dia Nacional do Espiritismo, sem o livro espírita, nós não teríamos as ferramentas necessárias para compreender, à luz da verdade, os ensinamentos de Jesus. Daí a importância das obras do Divaldo, do Chico, principalmente Neio Lúcio, através do espírito Neio Lúcio, Humberto de Campos, todos os colaboradores que vieram pelo lápis desses médiuns, né, e colaboraram de forma definitiva para que possamos compreender melhor a doutrina do Mestre Jesus. E assim peço permissão a vocês para apresentar os slides da reunião de hoje, né, compartilhando a tela com todos vocês. E aqui está a nossa tela de introdução, baseado no capítulo 16 lá do Evangelho, que fala de um assunto muito interessante, o conflito da riqueza e da pobreza. O capítulo 16 é aquele que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí vocês vão dizer, mas como é que Zaqueu está relacionado a esse capítulo 16? Vamos explicar isso direitinho. Vamos explicar sim, porque é um material muito bom para a gente pensar no uso, no melhor uso da riqueza. E Zaqueu não está fora desse contexto. Então, nós vamos iniciar, primeiro recordando o Evangelho de Lucas, né? Capítulo 19, que vai do item 1 ao item 10, versículos 1 ao versículo 10. Vamos entender melhor? O estudo começa assim. Tendo Jesus entrado em Jericó, atravessa a cidade. Vivia nela um homem chamado Zaqueu, um dos principais entre os publicanos, e era rico. E querendo ver quem era Jesus, não podia por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é como se fosse uma figueira indiana, né? Figueira indiana é mais alta que a figueira comum que encontramos na Palestina. É uma árvore bem alta. Para o ver, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu ele a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis que a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e naquilo em que eu tiver defraudado a alguém, pagar-lhe-ei quadruplicadamente. Sobre o que lhe disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito bem.
Então vamos ver quem era Zaqueu, para a gente contextualizar a história, né? Não só no aspecto geográfico, político, mas e religioso. Vamos lembrar a figura de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era, por vocês já muito conhecidos, como um arrecadador de impostos, chefe dos publicanos. Então, ele era o chefe daquela área de Jericó em que se fazia a arrecadação de impostos. Mas aí eu preciso abrir um parêntese para explicar a vocês uma coisa muito importante. Um dos métodos, inclusive bastante inteligente, que Roma utilizava quando dominava e governava sobre uma cidade após uma grande batalha, era chamar o imperador, o rei, o soberano, junto a Roma e dizer assim: você foi derrotado, você é o nosso escravo, nosso prisioneiro. Porém, eu vou deixar você continuar a governar. Você quer? Quase sempre eles queriam, né? Então, qual era a condição de Roma? Que ela dava uma meta em relação aos impostos que deveriam ser arrecadados e enviados para Roma. Se você conseguir mensalmente ou anualmente o valor estipulado, você continuará a ser o soberano da sua região. E para que isso acontecesse, o governante derrotado tinha que se cercar de serviçais para arrecadação de impostos, pessoas de confiança. Na Palestina, naquela época, entre os israelitas, eram os chamados publicanos. E quem quiser conhecer melhor a expressão publicano, está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai encontrar lá o vocabulário, um pequeno vocabulário, um índice de vocábulos, a palavra publicano. E você vai saber quem eles eram realmente. E ali você vai ver também, tal qual Zaqueu, que eles eram desprezados pelo povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu o considerava, e a todos os publicanos, traidores, porque estavam trabalhando para Roma. De todas as penas impostas por Roma, principalmente na Palestina, a pior delas era essa. Eram os tributos, as altas taxas de impostos que eram cobrados aos pobres agricultores, pessoas humildes que tinham que dar quase tudo para continuar a viver em solo palestino, em solo judeu. Também ele se enriqueceu de forma ilícita, enriquecer ilicitamente. Por quê? Porque Roma dizia: você tem um teto a alcançar, tem uma meta. A partir dali, você faz o que quiser com o dinheiro, para incentivar a cobrança, na verdade. E assim, todos os publicanos cobravam mais do que devia. Realmente, eles eram implacáveis, porque se sobrasse, quase sempre sobrava, eles ficavam com o dinheiro. Por isso que eles eram ricos. De todo o povo judeu, os mais ricos eram os publicanos, por causa dessa forma de cobrança que era realizada através da participação dos arrecadadores de impostos. E ele vivia defraudando o próximo com exigências loucas e lucros escandalosos. Também, confirmado, era um homem de pequena estatura. Daí a importância da gente ver ele procurar uma árvore, né? Um sicômoro, uma árvore bem grande, para poder ver Jesus passar, porque ele era um homem de pequena estatura. Esse era Zaqueu, mas ele era um homem de bem. A gente estudando a vida de Zaqueu, né, a gente vai perceber, aí a gente dá valor à obra espírita, né, os livros espíritas, a dádiva do livro espírita, como eu já falei,
E aí nós vamos encontrar que Zaqueu era uma pessoa que respeitava Moisés, respeitava as leis mosaicas, né? Dava o seu dízimo para os pobres, sendo que o dízimo daquela época não é esse dízimo que é cobrado hoje aqui. O dízimo de Moisés é aquele valor simbólico, poderia ser 10% daquilo que você tinha, daquilo que você detinha, mas não obrigatoriamente, mas o suficiente para dar ao irmão desvalido, aquele que estava passando na sua porta, a condições de se alimentar e viver decentemente. Para isso, Moisés instituiu o dízimo para ajuda humanitária aos companheiros que estavam sem condições de trabalhar ou que passavam por grandes dificuldades, ou financeiras, ou mesmo no ambiente de trabalho, na falta de emprego. Então, essa observação é importante fazer. E Zaqueu fazia isso. Portanto, ele se dizia um homem bom. Bom, mas por que tudo aconteceu em Jericó? Qual o motivo que fez com que tudo acontecesse em Jericó? Veja bem, como diz o texto aí, Jericó ficava a 12 quilômetros do Mar Morto, né? Um pouco mais distante de Jerusalém, mas a 12 quilômetros do Mar Morto. Então, essa era a região de Jericó. E essa localidade lá da Judéia, né, tudo isso faz parte da Judéia, era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. E aí também uma oportunidade para os publicanos ficarem mais ricos, né? Também havia, devido a essa circulação comercial entre uma área e outra, porque tinha o Mar Morto lá embaixo e o Rio Jordão lá em cima, tinha a Israel mais em cima, Samaria, e mais embaixo Belém, Hebron, né? Jerusalém. Então, era uma área que se cobrava também pelo tráfico das mercadorias, os impostos pelo tráfico das mercadorias. Então, tinha um pedágio a se cobrar ali. E eles ficavam mais ricos. Além dos tributos que o povo tinha que pagar a Roma, ainda existia os pedágios. A ida a Jericó foi um momento muito especial para Jesus, porque logo depois começaria o seu suplício, culminando com a sua crucificação. E antes desse acontecimento com Zaqueu, ele já tinha curado um cego. Vai lá no Novo Testamento e vocês vão ver que Jesus já tinha curado um cego. Então, as pessoas que já sabiam quem era Jesus e que ele estava chegando em Jericó queriam vê-lo. Era uma grande multidão. Várias pessoas queriam vê-lo. Aí, o que é que Humberto de Campos nos fala? Aí nós fomos recorrer nesse livrinho aí de baixo, aí, Boa Nova, que tem um capítulo só sobre Zaqueu. Só sobre ele. E aí que a gente vai aprender muita coisa. Então, Humberto de Campos nos traz a informação, eu só vou dar 2 pontos aqui. Eu convido a vocês a lerem o livro, em especial o capítulo sobre Zaqueu. E o que é que Humberto de Campos nos fala aqui? Com o coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Eles já se conheciam, talvez, no mundo espiritual, e aquela oportunidade foi nobre, tanto para Zaqueu, como também para a história do cristianismo, que a gente sabe que tudo já está programado. A nossa encarnação já vem determinada dentro de um planejamento definido, e esse momento em que
um grande líder dos publicanos, o chefe de arrecadamento de impostos de Jericó, se converte a Jesus na sua doutrina do amor e da caridade e do perdão, e aquilo foi um sinal para que todos os gentios e também judeus pudessem perceber que eles também poderiam ter essa oportunidade. E olha que ele era considerado um homem, pela população da Judéia, ele era um pecador, um homem de má fé. Ele era um pecador porque ele era, vamos dizer assim, um fiel servidor de Roma. Então ele não era bem visto pelo povo local. E quando ele se converte ao amor de Jesus, ao seu evangelho, arrependido, e nós vamos ver isso mais à frente, aquilo foi um grande acontecimento na cidade. E Humberto ainda diz o seguinte: a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração e por isso ardia em desejos de conhecê-lo. Então a gente crê realmente que Zaqueu já acompanhava Jesus à distância, sabia da importância dele, que ele era verdadeiramente o Messias prometido lá pelos profetas do Velho Testamento, e que ele estava ali para libertar os espíritos daquelas vibrações tão deletérias que a gente percebia naquela época e que ainda temos até nos dias de hoje, né? Levada pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, aquele homem velho que sempre nos persegue. E também recorri a Rodolfo Caligares, né? Os melhores livros de interpretação do Sermão do Monte, de algumas parábolas, eu recorro sempre a Rodolfo Caligares, um grande trabalhador pelo Espiritismo da Federação Espírita Brasileira. E nesse livro, que agora já está com uma capa nova, esse daí que está aí embaixo, Páginas de Espiritismo Cristão, nós vamos encontrar pérolas referentes a Zaqueu. Uma delas é essa aqui. Por ele, quer dizer, por Zaqueu, compreendemos que há, como sempre houve e haverá, certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Zaqueu era uma dessas almas. E ele era um homem de bem, só que ele estava centrado em outras verdades. Como Saulo também era um homem de bem, amava Moisés, respeitava as suas leis, acreditava naquilo e lutava e matava por aquilo. E quando ele se vê frente a Jesus, ele se arrepende tremendamente, reconhece o engano, o erro e tenta, através de uma nova oportunidade, nessa mesma encarnação dele, de refazer os erros da vida presente. Muitos dizem, até eu vou abrir um segundo parênteses aqui. Alguns dizem que a figura de Saulo para Paulo foi a grande conversão do Evangelho. Tem muitos seguidores dessa verdade. E a melhor demonstração de reforma íntima foi dada por Paulo. Mas eu afirmo a vocês, com quase convicção absoluta, que naquela época, na época de Jesus, a melhor prova de reforma íntima, naquela mesma existência, foi Maria de Magdala. Por quê? Porque Saulo já tinha Moisés em seu coração. Saulo já tinha uma religião forte dentro dele. A convicção do Deus único, soberanamente poderoso. Maria não. Maria de Magdala, se vocês conhecem bem a história de Maria, ela transgrediu várias leis, não tinha essa fé que Saulo tinha, e também era considerada uma grande pecadora, não só pelos abusos na área do sexo, mas na vida cotidiana em geral, nas suas opções. Ela realmente
tinha muito a resgatar. Mas ao encontrar Jesus, ela se transformou de uma tal maneira que é hoje a grande ícone do Evangelho, quase uma grande apóstola, né? Não é considerada uma das 12, 13, 14 que poderiam ser, mas foi a que seguiu Jesus de coração e mudou completamente a sua vida. Esse parênteses é importante a gente fazer para refletir. Possivelmente muitos não irão concordar comigo, mas eu peço apenas que reflitam como era Maria de Magdala e como era Saulo antes de conhecer Jesus. Aí vocês vão entender o que eu estou tentando passar. E o segundo tópico que a gente tirou lá de Rodolfo Caligares é o seguinte: é evidente, diz Rodolfo Caligares, porém, que o móvel de sua ação era bem mais elevado. Por simples curiosidade, não iria ele expor-se ao ridículo e enfrentar os ápodos e gracejos da multidão, mormente tendo-se em vista a alta posição que ocupava entre os publicanos. E você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Ao ler Caligares, eu falei, é verdade. Ele era, talvez, dentro da cidade dele, o homem mais rico, ou um dos três mais ricos, poderoso, influenciador ao governo de Roma e também ao seu rei da Judéia. Gente, como é que ele ia se expor de tal maneira só para ver um homem passar? Tudo bem que ele era famoso, dizia que ele fazia milagres. Ah, eu só quero ver ele passar. Mas ele se exasperou de uma tal maneira que correu, subiu no sicômoro para ver Jesus. Havia algo maior atrás daquilo. Havia algo maior. Ele não ia, como a garotada diz hoje, pagar mico, né? Para ver Jesus passar, deixando de lado toda a sua o seu porte de nobreza e de poder e de riqueza para ver apenas um homem passar. Tinha outra coisa ali por trás. E tem. E aí eu fui fundo nessa pesquisa. Nós vamos chegar lá. Sem falar que esse encontro também não foi casual. Não, de jeito nenhum. Por que que não foi casual? No último versículo de Lucas, né? Versículo 10, lá do capítulo 19, Lucas escreve assim: porque o Filho do Homem, Jesus, né, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a gente percebe aí que Jesus foi até Zaqueu. Jesus se convidou para entrar na casa de Zaqueu, por causa principalmente dessa simbologia onde um grande líder publicano se converte para a doutrina do Cristo, mostrando a todos que ele estava realmente acreditando naquele homem. Então, por outro lado, sabemos que Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar e encaminhar as pessoas ao bem. Assim também aconteceu com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a sua existência transformada. E quantos que estiveram ao lado de Jesus, quantas centenas e milhares de pessoas que tiveram a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Pessoas até hoje anônimas, entenderam perfeitamente a proposta do mestre. Então, Zaqueu não foi diferente. Também recorria a Emmanuel, pessoal. Também recorria a Emmanuel. E ele, no livro chamado Caridade, o nosso querido Chico, Emmanuel escreveu assim: muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. O mestre, no entanto, nele identificou o homem rico de coração, nobre, de nobre coração, né? Capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Como ele viu também em várias outras pessoas, outros personagens do Novo Testamento, inclusive Saulo. Então ele viu que atrás daquela avareza
que se dizia ter, tinha um homem nobre e rico de coração. Vocês conhecem Carlos Torres Pastorino, né? Do livro Minutos de Sabedoria. Esse é um dos livros mais vendidos da editora Voz, campeão de vendas, né? Um livro espiritualista que todos leem, inclusive nas nossas casas espíritas. E aí eu também chamei o Pastorino para nos ajudar a interpretar nas entrelinhas, porque o Pastorino tem uma obra maravilhosa e que está acessível a todos nós pela internet. São 8 volumes de uma obra chamada Sabedoria do Evangelho. Essa obra nunca foi a prelo, nunca foi publicada, né, editada fisicamente em papel, porque a família do Pastorino não autorizou. E graças à internet, isso tudo foi digitalizado, foi digitado, e a gente pode ter acesso a esses 8 volumes. E lá ele fala de Zaqueu. Quando eu digo que existem mensagens subliminares nas entrelinhas, o Pastorino é craque nisso aí. E ele também nos traz aqui algumas informações, que eu só consegui botar 2 aqui, senão o nosso tempo não ia ser possível de refletir em todas elas. O Cristo responde sempre a nosso chamado. Isso é uma verdade, né, pessoal? Ele sempre está ao nosso lado. A gente é que não está do lado dele. Zaqueu sabia que o Cristo lá estava, não no retiro do deserto, mas entre a multidão rumorosa de grande cidade, e esforça-se por encontrá-lo. Então ele sabia que estava chegando na cidade e ia passar ali perto da casa dele. Ele quer ao menos vê-lo. Sobe então suas vibrações, aí que está o detalhe. Sobe suas vibrações, simbolizada pela subida na árvore. A subida na árvore pode ser também uma analogia dele elevar as suas vibrações para estar com Jesus. Porque, sendo humilde, é natural e reconhece a sua pequenez. Criança espiritual, como diz Emmanuel. Essa maneira de agir, elevar-se por ser pequeno, traduz o seu desejo ardente do encontro e a vontade de subir o sicômoro. Veja que analogia maravilhosa, que muitos talvez não tenham pensado nisso. Subir na árvore é como se ele desejasse elevar suas vibrações para estar ao lado de Jesus. Pastorino é muito bom, né? E aí, para finalizar, eu botei 4 conclusões para que a gente possa tirar mais um pouquinho de proveito desses ensinamentos. Refletindo, porém, sobre tais acontecimentos, percebemos que também nós somos continuamente visitados por Jesus, acudidos pela misericórdia divina, por ele intermediada em nosso benefício. Sempre, gente. Principalmente quando oramos para ele. Somos visitados sempre por ele. Vemos igualmente que a prova da riqueza não é fácil de ser suportada. Pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. É aí que entra Zaqueu, nesse capítulo do Evangelho. Amar a Deus e a Mamon. Não é possível amar 2 deuses, e deuses tão diferentes. E Zaqueu, como um homem rico, também nós vamos encontrar nas páginas desses livros, principalmente do Humberto de Campos, ele não era um homem feliz. Rodolfo Caligares dizia que existia um vazio no seu coração. E ele era poderoso. E assim que encontra Jesus dizendo que perdoava a todos aqueles que o agrediam moralmente, condenando por infiel, por traidor, que ele perdoava a todos e poderia devolver 4 vezes mais o que teria tirado, usurpado dos outros, ele colocou em prática. Inclusive, a lei de Moisés dizia
lá no Levítico, vamos lá atrás, no Velho Testamento, no livro Levítico, livro das leis de Moisés, que diz que aquele que roubar ou tirar contra a vontade do outro algum bem material tem que devolver 2 vezes mais. Era a lei de Moisés. E veja bem que Zaqueu não roubava, ele cumpria a lei de Roma juntamente com os poderosos da Judéia, de comum acordo. Ele cumpria o trabalho dele, a função dele, mas ele daria 4 vezes mais. A lei de Moisés mandava devolver 2, e ele daria 4 vezes mais, quadruplicadamente. Ele assim fez. E se desfez de toda aquela riqueza ilícita, se tornando um homem muito pobre, vivendo apenas com aquele trabalho humilde e ganhando apenas para a sua subsistência. É claro que a sua família não entendeu, a sua mulher o abandona, vai de volta para a família dos pais, porque ninguém entendeu, acharam que ele estava louco, porque ele começou a partir dali a viver de forma humilde e com aquele dinheiro necessário para ser feliz e para viver de forma honesta e decente. Segunda conclusão, Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Olha a nossa história aí, né? Não somos nós também representados por Zaqueu? Sintonizados, entretanto, com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. E é assim que a gente está crescendo, pessoal. Aos poucos, estamos evoluindo. Hoje já pensamos nos deslizes, nos erros cometidos, nas improbidades cometidas com os nossos irmãos, numa ofensa, numa palavra mal colocada. Às vezes ficamos sem dormir algumas noites pensando nisso. Mas lá atrás, em encarnações passadas, a gente nem estava para isso. A gente literalmente chutava o balde e nem queria saber do próximo. Então eu acho que a gente já evoluiu um pouquinho, porque hoje a gente já pensa nos erros cometidos e pede perdão por isso. Terceira conclusão, a transformação espiritual de Zaqueu apenas começara naquele encontro com Jesus, recebendo a oportunidade de se reajustar perante a lei de Deus e deveria, daí para frente, desenvolver todos os esforços necessários para o progresso do seu espírito. A conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que, em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações. É a lei de ação e reação, em que, através da dor, nós mesmos pedimos essas provas para resgatar os erros do passado. Nós mesmos. Pela péssima opção do nosso livre-arbítrio. Culpa exclusivamente nossa, só nossa. E, finalmente, na última conclusão, para fechar o nosso estudo, a salvação entrou na casa de Zaqueu, quando ele demonstrou desapego aos bens terrenos, dispondo-se a usá-lo em benefício dos pobres, na vontade de ressarcir a quem se julgasse prejudicado por ele, e assim ele o fez, né? Iniciando assim a prática da caridade e da justiça, e não guardando rancor aos que lhe censuravam e aos que os deprezavam. Não guardou rancor, perdoou a todos. E por isso Jesus o abraçou com carinho, porque sabia que ele falava a verdade. Quando essas condições, que a gente leu lá em cima, são colocadas,
Não tenhamos dúvidas, meus irmãos. Aguardemos. Aguardemos. Quando menos esperarmos, o Cristo virá ao nosso encontro e hospedar-se-á em nossa casa. Ele também vai visitar nossa casa. Mas para isso, temos que preparar o nosso lar, o nosso espírito para recebê-lo. Mas ele sabe, tal qual o Zaqueu, que ele foi ao encontro de Zaqueu, ele vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro. Reflitam nessas verdades que o apóstolo Lucas nos trouxe com muito carinho. E assim, nós agradecemos imensamente a oportunidade desse estudo, dessas reflexões, pedindo a Eurípides, o nosso querido companheiro, que nos dê a oportunidade de mais trabalho, de mais dedicação no trabalho do bem. Muita paz a todos, meus amigos. E até uma outra oportunidade. Graças a Deus. Muita paz.